Bom dia, boa tarde, boa noite, investidor. Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Meu nome é Felipe Torres, sou consultor de investimento CVM e hoje eu trago o primeiro relatório do IFRI 11, o fundo redeado ali da Itaú Asset, ele que é um irmão ali do IFRA 11, né? E a diferença dele é a mesma coisa ali que ocorre do juro para o CDI 11 ali da Sparta, né? O IFRA 11 é um fundo que ele está indexado ao IPCA e o IFRI 11 ele tem um hedge, que é o DAP, que ele faz esse swap de indexador, troca o IPCA pelo CDI, e isso aí traz ali uma volatilidade menor para o valor patrimonial do fundo, traz uma previsibilidade maior também na distribuição das amortizações, o fundo consegue linearizar ali a distribuição dos rendimentos, né? Mas antes da gente ver aqui os principais pontos do primeiro relatório ali que foi emitido pelo IFRI 11, convido você a ler aqui embaixo na descrição do vídeo todos os serviços de investimentos que eu ofereço, começando pela consultoria de investimentos. Se você tiver interesse que eu monte uma carteira do zero para você ou analise sua carteira de investimentos, me chama no WhatsApp que a gente conversa por lá. Tenho certeza que você vai gostar muito do resultado que a consultoria pode proporcionar. Se você também tiver interesse em entrar para o nosso grupo VIP, aqui embaixo na descrição do vídeo tem um link para você clicar e poder fazer o cadastro para poder entrar lá. Tem também todos os benefícios que os membros possuem. Tenho certeza que você vai gostar muito do conteúdo que você vai receber no nosso grupo. Convido você também a entrar para a nossa comunidade aberta do Telegram, aqui embaixo tem um link. E por fim, não deixe de clicar no livro que eu escrevi, Renda Passiva, o Caminho para a Liberdade Financeira, um livro com uma linguagem super facilitada, justamente para poder democratizar o mundo dos investimentos para o maior número de pessoas possível. As pessoas que têm, né, esse foco de investir com foco na geração de renda passiva são aproximadamente 100 páginas de um conteúdo que eu tenho certeza que pode agregar muito conhecimento na sua vida de investidor. Fez avisos, vamos então para a análise do relatório do mês de junho do IFRI 11. Então, como esse é o primeiro vídeo, né, que a gente está fazendo no fundo aqui no canal, só para a gente poder entender aqui qual é o objetivo de retorno ali da gestão, né? Ela procura entregar ali um retorno de 0,5% a 1% acima do retorno do CDI. Então, um spread de 0,5% a 1% em cima do CDI. Então, seria ali CDI mais 0,5%, CDI mais 1%. O fundo já realizou duas distribuições até agora, a primeira de 78 centavos e a segunda, que foi paga agora no mês de julho, de 80 centavos. Aqui a gestão vem informando sobre a questão da emissão, né, como é que está a alocação desse dinheiro que foi captado ali na emissão, ali no IPO do fundo. Então, no dia 12 de junho foi encerrada a oferta pública ali do IFRI 11, né? Ao todo foi captado ali R$1 bilhão. O fundo já começa já com um tamanho já muito grande, muito expressivo, né? Inclusive aqui teve uma demanda muito grande que houve a necessidade ali de ter sido disponibilizado um lote adicional de cotas, tá? Na oferta ali participaram 10.541 investidores, então foi uma oferta bastante pulverizada e o fundo começou a sua negociação na B3 ali no dia 20 de junho de 2024. É o que o fundo vem informando, né, que ao todo eles já alocaram ali um pouco menos da metade, então alocaram até agora 465 milhões de reais em títulos incentivados. E aí aqui um ponto importante, né, não somente em debêntures, tá? Porque como já foi comentado, né, em outros vídeos, os fundos de infraestrutura eles têm uma obrigação legal de até 6 meses eles alocarem 67% do seu patrimônio em ativos incentivados. Então, até 6 meses eles não precisam cumprir essa regra, mas quando bate ali 6 meses, eles têm que estar pelo menos com 67% do seu capital alocado em ativos incentivados. E aqui pode ser debêntures, pode ser CRI, a gente tem fundos que tem CRI também na carteira, tá? E aí de 6 meses a 2 anos, essa regra de enquadramento, ela passa para 85%. Então o fundo tem que estar enquadrado aí depois, né, até 2 anos, até 85% do seu patrimônio em ativos incentivados. Essa parcela restante de 33% e 15%, dependendo ali do período que a gente estiver falando, pode ser alocado em ativos não incentivados. E aí o que ocorre? Esses ativos não incentivados, eles na grande maioria das vezes, né, se a gente for pegar uma média, né, eles conseguem entregar um retorno maior
do que os ativos incentivados. A gente tem um exemplo, né, clássico disso daí que a gente tem na nossa indústria, que é o FIPE-ASIM, né? Então a gente vê que o ASIM ele vem entregando um retorno ali, bastante expressivo. Claro, tem um risco por trás daquilo dali, né? Questão de risco, retorno, mas o ASIM ele consegue se beneficiar porque pelo fato de ele ser FIPE, ele consegue estar alocando o seu capital em ativos não incentivados, e aí como eu falei, né, na grande maioria das vezes a gente pega uma média ali, os ativos não incentivados, eles entregam um retorno, eles têm uma rentabilidade maior do que os ativos incentivados, mas como o ASIM, né, ele está dentro ali de uma casca de um FIPE, ele tem isenção total naqueles debêntures, né, que compõem ali o portfólio do fundo, aqueles ativos que compõem o portfólio do fundo, e é o que ocorre também nos FIINFRAs, né? Então os FIINFRAs, aquela parte que vai estar alocada em ativos não incentivados, né, que seria ali, enfim, 15% ou 33%, dependendo do período que a gente estiver falando, a gestão sabendo trabalhar isso daí, ela consegue aumentar um pouco a rentabilidade do fundo, porque ela vai alocar em ativos ali não incentivados, e os ativos não incentivados, em regra, têm uma rentabilidade maior. Inclusive, né, nesses primeiros 6 meses, o gestor dos fundos, né, eles se aproveitam, né, desse benefício que eles têm de até 6 meses ficarem ali desenquadrados, e aí eles inclusive alocam, né, boa parte do capital em ativos não incentivados para poder aumentar ali a rentabilidade do fundo. E claro, depois, né, quando estiver chegando próximo ali de 6 meses, ou nesse decorrer, eles têm que ir dosando ali a carteira para que eles não fiquem desenquadrados, porque uma vez que o fundo fique desenquadrado, fora dessa porcentagem, né, e também do prazo, o fundo perde todo o benefício tributário que ele tem. Então, essa isenção de imposto de renda que o fundo tem, se ele fica desenquadrado nesse tempo, né, de 6 meses ou 2 anos, ele vai perder esse benefício tributário dele. Então o gestor, né, ele tem que tomar bastante cuidado com isso daí. Os gestores são muito diligentes nessa parte, mas é uma forma também da gestão ali conseguir entregar um retorno interessante, porque se aproveita, né, desses primeiros 6 meses para poder estar alocando em ativos que têm uma rentabilidade maior, que tem um retorno maior pelo fato de serem não incentivados, e ao longo desses 6 meses vai medindo ali a carteira do fundo, né, vai fazendo as alocações ali necessárias para que quando chegar aos 6 meses ele esteja pelo menos com 67% do patrimônio alocado em ativos ali incentivados, e depois, né, até chegar 2 anos, de 6 meses a 2 anos, que esse patrimônio passe ali para 85% alocado em ativos incentivados. Então a gestão vem informando aqui que essa parte que já foi alocada, 465 milhões de reais, ela tem uma diversificação bastante grande, tanto na parte de setores, né, como também ali na parte de emissores. Tá? Eu venho falando aqui que a taxa média de aquisição desses ativos foi de CDI mais 1,67%. E aí um ponto aqui importante que eu deixei até marcado em verde, tá? Uma parcela relevante desses ativos foi adquirida pensando em giro, em linha com a nossa estratégia de gestão ativo da carteira. Então o Infra 11 ele já trabalha com essa parte, né, de estar gerando alfa ali para a carteira do fundo através desses giros pontuais, né, comprando ativos em momentos oportunos e vendendo esses ativos ali no momento ali que ele acha ideal, aproveitando essa questão de fechamento de spread de crédito e assim vai. E aqui no IFRI 11 vai ser aplicada ali a mesma estratégia. E aí a gestão vem informando aqui que essa parcela desses ativos, né, que foi adquirido pensando no giro, eles carregam esses ativos com a pretensão de vendê-los no futuro, quando esses papéis ali experimentarem uma compressão no spread de crédito. Se você não sabe o que é essa questão de spread de crédito, eu vou deixar aqui em cima um card de um vídeo que eu já fiz, explicando justamente essa questão do spread de crédito. Eu montei uma planilha ali no Excel, ficou bem interessante, convido a você a assistir o vídeo, eu vou deixar o card aqui em cima, quem tiver interesse, basta clicar para poder ver o que seria nessa questão do spread de crédito, né? Tanto a abertura quanto o fechamento do spread de crédito. Aqui a gestão vem comentando aquilo que eu falei mais cedo, né? Então vem falando aqui que outro ponto importante a ressaltar é que a carteira é composta tanto por ativos que são debêntures incentivadas, como outros ativos não isentos. Aqui eles vêm informando sobre essa questão ali que eu tinha falado antes da legislação para a regra de enquadramento, né? 67% até 6 meses,
e 85% ali 2 anos para frente. E aí aqui eu até deixei marcado em verde, que essa flexibilidade permite ao gestor aproveitar as melhores oportunidades nos mercados de debêntures incentivadas e ativos comuns durante esse prazo, de maneira a potencializar o retorno do fundo. Então, a gestão, quando ela sabe trabalhar com isso aqui, como eu falei anteriormente, ela consegue entregar um retorno para o fundo ali bastante interessante, principalmente nesses primeiros 6 meses ali, que o fundo pode, enfim, tá alocado ali, né, da forma que o gestor ali melhor achar, justamente por conta desse benefício que ele tem de isenção total ali na carteira. Aqui a gestão vem trazendo um outro ponto importante, que não é todo mundo que sabe, mas eu até deixei marcado aqui justamente para poder estar reforçando isso daqui e passando para aqueles que ainda não têm conhecimento. A gestão aqui informa que as debêntures incentivadas, elas não podem ser emitidas tendo o CDI como indexador. Então as debêntures incentivadas, elas só podem ser emitidas indexadas ao IPCA. E aí que nesse caso aqui do IFRI 11, o que ele faz? Ele se utiliza, como eu falei ali na introdução do vídeo, de um derivativo que é chamado DAP. E aí esse DAP serve justamente para trocar esse indexador IPCA, que foi o indexador que o título foi emitido, né, na sua origem, pelo CDI. E aí ele vem explicando isso daqui, né? Como indexador do IFRI ao CDI, para todas as debêntures em IPCA que adquirimos, fazemos uma operação de derivativo associado chamada de contrato futuro de Copom de IPCA, que é conhecido como DAP. Tá? E aí é que eles vêm explicando, né? Explica que esse DAP, eles conseguem ali converter um ativo em IPCA para CDI. Por exemplo, ao adquirir uma debênture cuja remuneração seja ali NTNB mais 1,8%, ou seja, tem um spread de 1,8%, ao contratar um DAP pelo prazo equivalente ao da duration dessa debênture, eles fazem essa mudança de indexador e tornam ali esse ativo em CDI mais 1,8%. Então o que acontece é o seguinte, eles vão mudar o indexador, então vai mudar o IPCA pelo CDI, mas o spread se mantém, porque o que ocorre é o seguinte, as debêntures, elas são atreladas ali às NTNBs de duration equivalente. Então o que acontece é o seguinte, vamos imaginar o seguinte, tem uma debênture ali com vencimento para 2035, aí ela vai ter um spread em cima da NTNB. E aí para vocês poderem entender, vou dar um exemplo aqui para tentar facilitar. Vamos imaginar que a NTNB 2035 esteja ali pagando IPCA mais 6. Tá? Um exemplo aqui só para vocês poderem facilitar e também para poder facilitar ali com um número redondo. Se eu tenho uma debênture que está pagando IPCA mais 8, ela está pagando IPCA mais 8 porque o spread dela em relação à NTNB, porque sempre tem que ser uma NTNB com duration, né, similar ou equivalente. E aí vamos imaginar que eu tenho uma debênture ali que tem um vencimento para 2036, 2034, que tem uma duration ali equivalente, né, ou similar a essa NTNB. Então, pelo fato dela estar sendo negociado com esse spread de 2%, quando a NTNB subir ou cair esse componente pré-fixado dela, que seria o 6%, isso daí vai afetar também aquela debênture, porque ela tem um spread de 2% sobre a NTNB. Aquela NTNB de 2035, né? Por causa de, enfim, duration ali similares ou equivalentes, tá? Então, sempre que a gente tem uma mudança nas taxas ali dos títulos públicos federais indexados ao IPCA, que no caso aqui é a NTNB, isso daí também vai mudar a rentabilidade daquelas debêntures, né, que tem ali duration similar ou equivalente àqueles títulos públicos federais, justamente por conta de que essas debêntures estão ali diretamente relacionadas, estão atreladas a esses títulos públicos federais. Então esse spread ele sempre vai ser em cima daquele título que tem ali uma duration parecida com daquela debênture, tá? E aí nesse caso aqui, quando eu faço, né, essa mudança de indexador, trocando IPCA pelo CDI, o spread vai se manter. Então vamos imaginar nesse exemplo que eu dei, né, porque eu tinha falado para vocês ali que seria um spread de 2%. Se eu faço esse swap de indexador de IPCA para CDI, o spread de 2% ele vai se manter. Então vamos imaginar, né, que antes ali, desse exemplo que eu tinha dado
para vocês, né, a NTNB mais 2%, né, porque a gente viu ali que a NTNB 2035, no exemplo que eu dei para vocês, estava pagando 6%. Essa debênture, vamos imaginar que ela estivesse pagando ali IPCA mais 8%. Tá? Então, nesse caso, o spread é 2%. Então, o que vai ocorrer? Quando, né, faz essa mudança desse indexador, aquele spread de 2% que eu tinha para o título público federal, ou seja, que fosse ali, né, NTNB 2035 mais 2%, ela passa a ser, com essa mudança de indexador, CDI mais 2%, porque esse spread vai se manter. O que vai ser alterado é justamente essa parte da NTNB. Então sai a NTNB, que é a equivalência daquele título, e entra o CDI, mas o spread se mantém. E aí aqui a gestão vem concluindo, né, falando aqui que dessa forma eles conseguem proteger a carteira ali do fundo da volatilidade inerente aos ativos indexados ao IPCA, ficando essa carteira exposta somente à volatilidade do spread de crédito, que é justamente aquilo que a gente tinha comentado, né? A abertura e fechamento do spread de crédito, que, de novo, reforço aqui, convido vocês a verem um vídeo que eu já deixei aqui em cima no card, né? Que tem aqui no canal, que eu tenho certeza que vai elucidar bastante eventuais dúvidas que vocês possam vir a ter sobre essa questão ali de fechamento e abertura de spread de crédito. O fundo está com uma base de cotistas ali de 10.541 e o volume médio diário no mês ali foi de R$1.064.000. Aqui nós temos a carteira do fundo, né? Então, como a gente viu lá em cima, né, o fundo ali ele está alocado em 46% em ativos, né, e 53%, praticamente 54% ali ainda em caixa para ser alocado. Vamos ver como é que vai ser essa alocação desse mês, como é que, enfim, no próximo relatório vai estar essa questão aqui do caixa. Hoje em dia, né, ele está ali com uma taxa de entrada de CDI mais 1,67% dos ativos ali e uma duration média da carteira de 5,53 anos. Aqui nós temos os ativos que compõem o portfólio do fundo. Eu até vou deixar aqui parado porque ainda é uma carteira pequena, e aí você dando um pause aqui no vídeo você consegue ver ali de forma detalhada todos os ativos aqui que compõem. Mas hoje em dia, né, a maior concentração que o fundo tem é aqui nessa debênture da BRK Maceió, que é no setor ali de saneamento, que o fundo ele entrou nessa debênture com uma taxa de CDI mais 1,44%, possui uma duration de 8,54 anos, rating AA- e representa ali 4,08% do patrimônio líquido do fundo. Aqui nós temos a alocação por rating e a exposição setorial. Enfim, não vou entrar nesses detalhes aqui ainda, porque como o fundo tem muito capital para alocar ainda, eu vou deixar para falar sobre essa parte de rating aqui no próximo vídeo, que aí o fundo já vai estar mais alocado. Já na parte de exposição setorial, ele está com a maior concentração ali no setor de saneamento e logo depois na parte de óleo e gás. Tá? Depois tem geração hidrelétrica, mobilidade urbana, locação, agronegócio, geração solar, ferrovias, distribuição de energia e o FDIC ali de infraestrutura, que é gerido pela própria Itaú Asset. Aqui eu chamo a atenção porque comprou, né, ativos parecidos com a última alocação ali que o Infra 11 fez. Então, Enalta, Petro Recôncavo, a Rumo Malha Paulista. Então tem uma certa sobreposição aqui da carteira do Infra 11 em relação ao Infra 11. A diferença é justamente essa mudança do indexador, e também da mesma forma ocorre, né, essa sobreposição ali nos fundos da Esparta, né, tanto o Juro 11 quanto o CDI 11. Se eu for pegar ali, tem muitos ativos que são idênticos. Aqui o fundo vem trazendo informações sobre os emissores, então depois que também quem tiver interesse vai acessar aqui o relatório para poder ver essas informações, né? Então vem trazendo aqui BRK Ambiental, AMES Energia, a pequena central hidrelétrica ali Boa Vista, Enalta, Usina São Domingos. Então depois que tiver interesse basta acessar aqui o relatório para poder ver essas informações. E para finalizar, aqui nós temos as características operacionais do fundo, né? O fundo possui uma taxa de administração de 0,85%, para o público em geral, e o fundo teve seu início agora no dia 2 de maio de 2024. Bom, para hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje.
O IFRI 11 era um fundo, né, que muitas pessoas estavam esperando realmente esse primeiro relatório para poder ver como é que ia ser a alocação da Itaú Asset. Muita gente está querendo ver como esse fundo vai performar, justamente por conta do bom histórico que o IFRA 11 possui. É a mesma equipe de gestão que está gerindo aqui o IFRI 11, né? Tem essa peculiaridade do fundo fazer esse hedge total ali da carteira, para fazendo essa troca, né, de indexador, porque isso daí traz uma diminuição ali na volatilidade do valor patrimonial do fundo, traz também uma certa previsibilidade ali na distribuição, uma certa linearização ali na distribuição dos rendimentos. Então é o investidor ali saber, né, como montar a sua estratégia, como montar ali a sua carteira de acordo com aquele perfil que ele tem, né, de acordo com o risco que ele está disposto a correr, com a volatilidade que ele está ali disponível a ter na carteira. E o IFRI 11 certamente aí vem para poder competir com os principais fundos que nós temos na indústria, principalmente esses fundos redeados, tá certo? Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se tiverem gostado, peço para que, por favor, deixem seu like, se inscrevam aqui no canal, não deixem de ativar o sininho para que vocês recebam as notificações dos vídeos que são postados aqui diariamente. Se você tiver alguma sugestão de ativo para ser analisado, ou então um tema específico para ser abordado, pode deixar aqui embaixo nos comentários, porque certamente será atendido. Qualquer feedback que você tenha com elogio ou crítica, também pode deixar aqui embaixo nos comentários, porque isso ajuda muito no crescimento do canal. O meu muito obrigado a todos vocês que ficaram comigo até aqui. Desejo a todos bons investimentos e até a próxima.